Paz seja convosco, louvado seja o nosso Deus. Te glorificamos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Livro de Atos, capítulo 5, vamos ler do 12 até o 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Essa palavra é um relato dos sinais e prodígios que eram realizados pela igreja primitiva, pelos apóstolos. E em especial nós vemos aqui como Pedro era usado por Deus e como os apóstolos, todos numa só fé, num só propósito de pregar o reino de Deus, fazia com que aumentasse o número de pessoas que se juntavam ao Senhor, de pessoas que entendiam o plano da salvação e que se convertiam a Jesus. Nós vemos aqui que multidões de homens e mulheres, eles se juntavam, levavam os enfermos, colocavam nas ruas, nas macas, nos leitos, para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sombra dele se projetasse sobre essas pessoas e assim eles eram curados. Isso nos mostra que era grande, intenso o trabalho da igreja primitiva, dos apóstolos. Eram muitas pessoas doentes, enfermas. Diz aqui que nós lemos que inclusive tinham pessoas atormentadas por espíritos imundos que precisavam ser libertas. Era um número grande de doentes, oprimidos, para serem libertos. Então, em alguma situação, não dava tempo deles orarem individualmente, tocarem individualmente um por um. Mas a unção, a entrega na vida de Pedro era tão grande que a sua sombra curava. Pedro, aquele que deu trabalho para Jesus, aquele que muitas vezes duvidou, aquele a qual Jesus corrigiu inúmeras vezes, se tornou verdadeiramente um cristão, um discípulo, um homem segundo a vontade de Deus. E nós criamos ânimo quando nós lemos essa palavra, quando nós vemos que Pedro, um homem falho, um homem sujeito à queda, quantas vezes ele errou, mas deixou que o Espírito Santo transformasse. Isso traz ao nosso coração a certeza de que nós podemos também crescer, de que nós também podemos ser usados como vasos na presença do Senhor. A diferença de Pedro para Judas é que Pedro, ao ouvir a correção de Jesus, ele verdadeiramente recebia. Ele tinha humildade, ao contrário de Judas, que ao ser repreendido por Jesus, não recebia, tinha soberba, tinha orgulho. E nessa palavra, a qual nós vemos esse tipo de sobrenatural, esse milagre que acontecia na vida das pessoas que estavam ali próximas a Pedro, nos mostra que verdadeiramente ele estava disposto a morrer pela causa do Evangelho. Nos mostra que ele, ao estar ali, andando no sol, porque projetava-se a sombra, ele poderia entrar no templo, fazer as suas orações, mas ele estava ali disposto a estar no sol, debaixo do calor, para que pessoas pudessem ser impactadas pelo Evangelho. E nós sabemos que a obra de Deus é perfeita, que Deus não fica devendo nada a ninguém, que Ele supre as necessidades, que Ele honra com a sua palavra, que a palavra do Senhor nos diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, por onde Pedro passava e os apóstolos passavam, havia a manifestação do poder de Deus. É o Espírito Santo que está hoje operando sobre a igreja.
É o Espírito Santo hoje que quer usar também pessoas como Pedro, como os apóstolos na igreja primitiva, para levar a calma, levar a paz, levar o bom ânimo, levar saúde, levar uma palavra de conforto para essa geração. Que no nome de Jesus nós possamos entender que se estamos nesta caminhada com Cristo, fazendo a obra dele, ele também vai nos abençoar e vai suprir as nossas necessidades. Que no poder e na autoridade do nome de Jesus nós possamos entender que o maior desejo de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da salvação e que nós que conhecemos, lemos a palavra, que estamos aqui neste devocional, nós possamos ser transformados a cada dia, assim como Pedro teve a chance de andar com Jesus e ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Essa mesma obra Deus quer fazer em nós. Pai querido, Deus maravilhoso, nós te glorificamos, Senhor, por essa palavra, porque nós vemos que os homens, os heróis da fé, as mulheres de fé, foram pessoas iguais a nós, mas pessoas que deram lugar ao teu Espírito, pessoas que pararam a olhar para dentro de si mesma e escolheram viver a melhor parte, viver o Evangelho, a transformação, a renovação do caráter. Por isso nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, por tantas vezes, Senhor, que temos um dedo para acusar, tantas vezes que enxergamos os defeitos dos outros e não olhamos para dentro de nós. Perdoa, Senhor, todas as vezes que estamos andando em círculos, que estamos fazendo a mesma coisa errada, quando o Senhor quer que possamos avançar. Que o Senhor nos chamou para ser sal e luz nesta geração. O Senhor nos chamou para levar a Tua palavra aos cativos e oprimidos. E assim como pessoas eram libertas, curadas, pessoas que estavam oprimidas por cadeias espirituais eram libertas, o Senhor também nos dá essa oportunidade através do nome de Jesus. Por isso nós te confessamos como nosso único e suficiente Salvador. E eu peço, Senhor, aonde chega essa palavra, aonde há uma pessoa enferma, aleluia, aonde há uma pessoa cativa pelas obras do diabo, que venha, Senhor, a tua cura, a tua libertação. Pessoas que estão, Senhor, oprimidas espiritualmente, pessoas que estão doentes na alma, nas emoções, pessoas com síndrome do pânico, pessoas com depressão. Nós repreendemos agora todo mal, nós declaramos que toda enfermidade bate em retirada. Tu és o Deus que cura, que salva, liberta, Tu és o Deus das causas impossíveis. Por isso nós declaramos que nenhum mal prevalecerá. Senhor, dai força a esse homem, a essa mulher, dai força a essa filha, a esse filho que clama, que ora pela sua casa, por sua família. Eu oro também por aqueles que estão sozinhos no lar, na casa, onde somente um te confessou como Salvador e que ora incessantemente pela salvação do restante da família. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos que família é o nosso melhor, é o nosso maior patrimônio. Por isso nós erguemos a nossa voz e declaramos, Senhor, que no Teu poder e na Tua autoridade as cadeias vão ser quebradas, que todos vão ser libertos, que os olhos espirituais vão ser abertos e que a nossa família se renderá aos Teus pés, Senhor, que a nossa família vai ouvir a Tua palavra e que nós vamos dar bom testemunho para atrair, Senhor, toda a nossa família, parentes e todos que convivem conosco para a Tua caminhada, para estarmos juntos, Senhor, celebrando que só Jesus é a resposta, que Tu és o Deus que pode tudo entre os céus e a terra, que Tu és o Deus do recomeço, Tu és o Deus da restauração, que Tu és esse Pai amoroso que se inclina para nós, Tu és esse Deus amoroso que nos ama, que nos recebe assim como nós estamos e que a nossa única função é crer e nos submeter à Tua bondade, ao tratamento do Teu Espírito Santo. Por isso nós declaramos o bom ânimo para o que está abatido. Nós declaramos a saúde para o que está enfermo. Nós declaramos que cadeias sejam quebradas para os que estão oprimidos e que no nome de Jesus prevalece o Teu Espírito Santo. Hoje nós temos o agir do Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo nos envolve, o Teu Espírito Santo nos abraça e por isso nós
somos mais do que vencedores e podemos continuar avançando, e que todo mal, toda inveja, toda palavra contrária lançada contra nós seja repreendida, e que estejamos firmes no propósito, fortalecidos em oração, fortalecidos na tua palavra, fortalecidos pela promessa de que o Senhor nos escolheu, e que a mesma unção que era liberada para a igreja primitiva e sobre os apóstolos está sobre nós, e que nós tomamos posse, que aonde quer que o Senhor nos colocar, o testemunho do teu evangelho será manifestado, e que a unção do teu Espírito Santo está nos aperfeiçoando para que o teu nome seja engrandecido pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa igreja, em o nome de Jesus. Amém.